Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 18 de março, nós vamos meditar de 1 Samuel, do capítulo 11 ao capítulo 13. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 11, nós vamos ver a batalha de Saul contra os amonitas, né? E ele vai ser vencedor. Isso vai ser algo assim que vai encher o coração do povo. Olha só. Então subiu Naás amonita e sitiou Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabe a Naás: faz aliança conosco e te serviremos. Porém, Anaás, amonita, lhe respondeu: farei aliança convosco sobre a condição de serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel. Então os anciões de Jabes lhe disseram: concede-nos 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel, e não havendo que ninguém que nos livre, então nos entregaremos a vós. Chegando os mensageiros a Gibeá de Saul, relataram o caso ao povo. Então todo o povo chorou em voz alta. Eis que Saul voltava do campo, atrás dos bois, e perguntou: que tem o povo a chorar? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes, e o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu estas palavras, e acendeu-lhe sobremodo a ira. Tomou uma junta de boi, cortou em pedaços, enviou a todos os territórios de Israel por intermédio de mensageiros e disse: assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir Saul e Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo e saíram como um só homem. Contou-os Bezeque, dos filhos de Israel, havia 300.000 dos homens de Judá e 30.000. Então disseram os mensageiros que tinham vindo: assim direis aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, quando aquentar o sol, sereis socorridos. Vinde, pois, os mensageiros e anunciai aos homens de Jabes, e eles se alegraram. E disseram aos amonitas: amanhã nós nos entregaremos a vós outros, então nos fareis segundo o que melhor te parecer. Sucedeu que no outro dia Saul dividiu o povo em 3 companhias, que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e feriram os amonitas. E o texto fala que o arraial foi ferido até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos, né? Então, olha só. E aí, então, o povo disse a Samuel: quem são aqueles que dizem reinará Saul sobre nós? Trazei-o para aqui, para que o matemos. Porém, Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou a Israel. Disse Samuel ao povo: vinde, vamos a Gigal e renovaremos ali o reino. E todo o povo partiu a Gigal, onde proclamaram Saul como rei perante o Senhor, e cuja presença trouxeram ofertas pacíficas, e Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel, né? Então, aqui muitos tinham sido contra, não é? Começou, a nação estava um pouco dividida com esse negócio do reinado de Saul. Então, depois dessa batalha, né, eles quiseram saber quem era contra. E aí Saul, né, trouxe a apaziguação entre todos, né? Vamos ficar, hoje não é dia de buscarmos culpados, hoje não é dia de vermos quem é contra, é a favor, hoje é dia de nos alegrar. Então, vamos dizer que aqui Saul conquistou o coração de todo Israel, né? E aí
disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a voz que tudo quanto me disseres constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes um rei à vossa frente. Já envelheci, estou cheio, né, de cães, ou seja, meus cabelos estão brancos, eu estou próximo à minha morte, né? Meus filhos estão convosco, o meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até os dias de hoje. Eis aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor, perante o seu ungido, de quem tomei o boi, e de quem tomei jumento, de quem eu defraudei. Ou seja, o que Samuel está fazendo aqui? Fazendo aquela prestação de conta, né? Tem alguém contra mim? Aqui nós podemos ver que Samuel ficou muito ofendido, porque era como se eles não aceitassem mais, né, a supremacia de Samuel ali como um líder máximo, né? Eles quiseram um rei e o rei tomaria a posição de autoridade máxima. Então, na verdade, aqui, como já está próximo à morte de Samuel, ele vai dizer, né? Será que eu ofendi alguém? Eu defraudei alguém? Eu fiz algo contra alguém, né? A quem eu defraudei que se apresente, né? Se eu aceitei suborno para encobrir alguém, eu vos restituirei. Então responderam: em nada nós temos contra ti. Em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse: o Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: sim, Deus é testemunha. Então Samuel disse ao povo, né? Testemunha é o Senhor que escolheu Moisés e Arão e o tirou vossos pais da terra do Egito. Então ele está se referindo lá, né, a nossa história que nós já passamos para lá em Êxodo, né, que é a saída do povo do Egito. Agora, pois, pondes aqui, pleitearei convosco perante o Senhor relativamente a todos os atos de justiça que fez a vós outros e aos vossos pais, né? E aí ele vai trazer um relatório, porque ele vai falar: Jacó entrando no Egito, clamaram aos vossos pais, e o Senhor enviou Moisés, Arão, que tiraram da terra do Egito, né? E aí nós vamos vendo aqui a trajetória. Ele vai até falar sobre que o Senhor os entregou nas mãos de Cícera, né, combatente do exército de Azor, que era nas mãos dos filisteus, lá na época dos juízes, né? E aí eles clamaram ao Senhor e Deus vai, levanta, né, Baraque, Jefité, e a Samuel, que os livrou das mãos dos inimigos em redor e pudestes habitar em segurança. E aí nós vamos ver que no versículo 13 ele fala: agora, pois, eis aí o rei que elegestes, que pediste, e eis que o Senhor vos deu um rei. Se temerdes ao Senhor e o servistes e lhe atender a vós, e não fodes rebeldes ao mandato e seguires ao Senhor vosso Deus, tanto vós como o vosso rei que governa sobre vós, bem vos será. Se, porém, não derdes ouvido à voz do Senhor, mas antes fordes infiéis, rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vós, como foi contra o vosso pai, né? E aí ele vai falar, né, relembrar o povo sobre as ordenanças, sobre os mandamentos de Deus e também a posição do rei. No capítulo 13, nós vamos ver mais uma guerra, não é? Dos israelitas com os filisteus. Era um povo que subjugava muito o povo de Israel. Então, 1 ano já tinha do reinado de Saul sobre Israel, né? Então, nós vamos ver que ele já tinha filhos, porque aqui Jonatas, né, filho de Saul, derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, né? Então, ele
quando assumiu o reinado, ele já era casado, ele já tinha filhos grandes, né? Então, nós podemos ver que ele já tinha uma família. E aí nós vamos ver que Jonatas vai derrotar e pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: ouça isso aos hebreus. Todo Israel ouviu. Saul derrotou a guarnição dos filisteus e também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto a Saul estar em Gigal. Reuniram-se os filisteus para pelejar, né, contra Israel. Era 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, o povo em multidão, né? E nós vamos ver que vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava sitiado a cidade, o povo estava ali apertado, né? Esconderam-se todos em caverna, pelos buracos, pelos penhascos, pelos túmulos, pelas cisternas. Olha só a atitude do povo de Israel. Também alguns hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e o povo que permaneceu com Saul, estando este em Gigal, se encheu de temor. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Lembra, ele tinha dito isso para ele lá em 1 Samuel 10:8. Me espera em Gigal. E aí então disse Saul: trazei aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Quem deveria oferecer o holocausto aqui e o sacrifício e as ofertas pacíficas? Somente o sacerdote. Essa era uma função exclusiva de Samuel. Saul não poderia fazer isso. Mesmo na autoridade do rei, ele não acumulava a autoridade de sacerdote, né? E por isso que Samuel disse para ele: espere que eu vou ter com você para oferecer sacrifício. Como o povo estava todo mundo fugindo com medo, o que Saul fez? Até os poucos que estão comigo vão fugir, vamos oferecer sacrifício. Samuel está demorando demais, não é? E aí, então, mal ele acabara de oferecer o holocausto, eis que chega quem? Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: o que fizeste? Respondeu Saul: vendo o povo ia se espalhando daqui, e tu não vinhas no dia aprazado, o que os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas. Eu disse comigo: agora descerão os filhos contra mim em Gigal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. Então Samuel disse a Saul: procedeste neciamente, tolamente, em não guardar o mandamento do Senhor, teu Deus, que te ordenou. Teria agora o Senhor confirmado teu reinado sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste, Saul, o que Deus tinha te ordenado. Então se levantou Samuel e fugiu, e saiu, né? Fugiu não, saiu. Subiu a Gigal e a Gibeá de Benjamim. Logo Saul contou ao povo que se achava com ele cerca de 600 homens, Saul, Jonatã e seu filho, e o povo que se achava com eles em Geba, Benjamim. Porém, os filisteus acamparam em Micmas, né? E aí nós vamos ver que os saqueadores saíram no campo dos filisteus em 3 tropas. Um deles tomou o caminho de Ofra, da terra de Sual, ao outro o caminho de Bet-Oron, e a terceira no caminho de Cavaleiro do Vale de Zeboim. Ora, em todas as terras de Israel nem um só ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito: porque os hebreus não façam espada e nem lança, pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus
para amolar as suas espadas, as suas enxadas, os seus machados e as suas foices. Os filisteus cobravam dos israelitas 2/3 de um ciclo para molar o fio das suas enxadas, 1/3 de um ciclo para molar os machados, as aguilhadas. Sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada, nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e nem com Jonathan. Porém, se achava com Saul e com Jonathan, seu filho, saiu a guarnição dos filisteus aos desfiladeiros de Mixas, né? Então, nós vamos ter mais uma batalha, né, a nível desigual, porque havia sim uma opressão e os filisteus controlavam tudo o que dizia respeito a Israel. Israel tinha um exército falido, né? Então era necessário, mais do que nunca, eles confiarem em Deus. E o rei, ele exercia uma posição muito importante, né? E nós vimos que Saul aqui, no capítulo 13, conforme aquilo que Samuel disse, ele procedeu neciamente, ou seja, de acordo com as circunstâncias, ele fez aquilo que o coração dele disse e não aquilo que lhe tinha sido ordenado. Isso nos traz uma grande lição. Quantas vezes assumimos posições, quantas vezes nos movimentamos pelas circunstâncias e não pelas promessas, e não pela palavra, não é? Isso é para nós uma grande reflexão. Aquilo que aconteceu com Saul, ele teve o reinado dele muito cedo rejeitado pelo Senhor, porque lhe faltou a obediência. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.